Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Daqui a pouco você pode conferir, este programa vai estar editado também para podcast, logo mais com reprise na Plena TV. São 7h10 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã, né? Onde, também pela Alexa, é só dar o comando. Alexa, ouvir Folha FM, no aplicativo exclusivo também da Folha FM, pode baixar o nosso aplicativo, instalar aí no seu smartphone e também curtir, seguir, compartilhar, onde você estiver, trabalhando ou de férias, enfim. A gente agradece já pela sua companhia. Eu sou o Cláudio Nogueira, são 7h11 em Campos. A gente começa a semana com uma notícia muito boa. Antes de trazer aqui a previsão do tempo, que foi no início dessa madrugada, já depois de meia-noite, a premiação do Globo de Ouro, que aconteceu ontem, e o filme O Agente Secreto e o Wagner Moura levaram aí a estatueta. É uma importante e histórica vitória para o cinema brasileiro. Foi o segundo prêmio do Agente Secreto, esse longa que levou o prêmio também de melhor filme em língua não inglesa. E o Wagner Moura, que faturou esse prêmio merecido, né? Teve a atuação também fabulosa, fantástica. Os críticos comentam e falam muito. E o filme concorreu, e o Wagner Moura e o filme concorreram com outros grandes nomes também do cinema mundial, e com filmes que estão, né, estourados aí em todo mundo. Por exemplo, o Sonhos de Trem com Joel Edgerton, concorreu. Oscar Isaac de Frankenstein também está muito comentado, muito falado. Diane Johnson de Coração de Lutador, e ainda Michael B. Jordan de Pecadores, além de Jeremy Allen White, que é de Springsteen, Salve-me do Desconhecido. São filmes hollywoodianos, inclusive. Esse Frankenstein está muito, muito legal. Esse Sonhos de Trem, comecei a ver dormir. Você via, antigamente eu vi um meme muito, muito legal. Você via 3 filmes por noite, né? Por fim de semana e tal. Agora você leva 3 dias para ver um filme. Como a idade vai chegando. Negócio muito bom. Mas, parabéns aí ao cinema brasileiro, que vive um momento extraordinário. Eu acho que é fruto de tudo aquilo que, ao longo desses anos, foi mudando, foi avançando, foi evoluindo, foi se qualificando, né? Se transformando e competindo com grandes nomes. E o Wagner Moura tinha, assim, uma torcida muito grande, desde de Capitão Nascimento, né? Do filme Tropa de Elite. Sensacional. 7h13. Vamos lá, só a previsão do tempo para a gente abrir esse programa de hoje, então, com o Instituto Nacional de Meteorologia, prevendo para Campos hoje, segunda-feira, muito quente, 34 graus de máxima, com 23 de mínima. Agora aqui no centro faz 26 graus. A notícia de uma chegada de uma frente fria, mudando, trazendo chuva essa semana, mas aqui no último boletim do Instituto Nacional de Meteorologia não tem essa confirmação. Então a gente aguarda para informar oficialmente. Mas a princípio é semana quente, muito quente. 33, 34, hoje 34 de máxima. E no programa de hoje temos o prazer, e eu como sempre perturbando ela, de receber aqui mais uma vez a nossa convidada Pamela Nogueira. Ela é psicóloga cognitivo-comportamental e, assim, tem um trabalho fantástico assim, o que eu acho mais interessante dessas pessoas é se proporem a estar aqui de manhã, janeiro, calorzão, segunda-feira. Então fica minha gratidão e meu débito com você também, Pamela.
E nós vamos falar de assuntos assim extremamente importantes. Para a gente começar, janeiro branco, que é a cor desse mês de janeiro. Então, são várias cores, né? Mas o que está em foco aqui para a gente falar é do janeiro branco. E as expectativas que a gente cria para o ano e que acabam muitas das vezes virando frustração. E depois vem a tal da depressão, que nós vamos falar mais no segundo bloco, que também é parte de uma epidemia silenciosa. Assim, e tem um complicador que é a interpretação das pessoas sobre a doença. É um negócio fantástico. Às vezes a pessoa está aqui convalescendo, está numa fase complicada ali, se recuperando de uma cirurgia pesada. A outra chega e fala, não, rapaz, fulano também teve uma gripe muito pesada. Falou, mas como assim, cara? A pessoa quase que morreu aqui na cirurgia, ou você está comparando... Então, assim, há uma negativa também de entender ainda, tudo bem que está mudando, mas ainda tem uma resistência, a Pamela pode falar melhor, dos meus pais, por exemplo, para mim, e aí eu tento, não passei isso para os filhos, mas de que depressão não é doença. Depressão você cura na vara de goiaba, depressão você cura no chinelo. Cara, não tem isso não, é muito complicado. Hoje, então, as coisas estão mais complicadas, mais... e me parece que as pessoas também, não sei se é um outro tipo de mundo, e a gente pode aprofundar sobre isso, tem essas dificuldades de falar sobre essa depressão, tem vergonha. Então, eu acho muito importante a gente comentar, falar muito sobre isso. E, por fim, a gente vai falar sobre um outro assunto que, da última vez que a gente conversou, logo depois, muita gente me mandou mensagem, eu não estava entendendo. E aí tem até o WhatsApp da rádio hoje, para você também se comunicar com a gente. Vou falar já, que é a questão do vício nas bets e no tal do tigrinho, nos jogos eletrônicos. Ô Pamela, e você que está nos acompanhando aí agora, eu passei 5 horas da manhã, eu venho muito cedo para a rádio, né? Eu passei ali, tinha um táxi estacionado outro dia, próximo ao batalhão. E, por acaso, eu olhei que estava aberto a janela, né, o vidro do carro, e o cara estava no tigrinho. Deu para ver, 5 horas da manhã. Então, assim... E na última vez que a gente conversou, muita gente mandou mensagens pedindo para falar sobre como se desvencilhar desse que é um vício maldito que tem sequestrado a renda, a saúde mental das pessoas. Tem gente se matando por causa disso, literalmente, e também a dignidade social, porque a pessoa acha que vai resolver o seu problema financeiro jogando. Não ganha, que aquilo ali é feito para ninguém ganhar mesmo. Uma pessoa ganha um trocadinho, ganha outro, é aquela coisa, né? Você entrou, ganha uma beiradinha, daqui a pouco você perde tudo e muito mais. E eu fiquei apavorado essa semana, e aí eu fui estudar para a gente comentar um pouco mais aqui, embasado, assim, informação. O que eu descobri? No Brasil não pode, mas tudo que não pode acontece no Brasil, né? O mundo, que é onde os países onde é permitido, apostando se Trump ia invadir a Venezuela ou não, se ia sequestrar ou matar. Isso aposta. Não, vai sequestrar. Outro, não, vai matar o Maduro. Aposta. Você sabe em que o pessoal apostou ano passado? Eu não acreditei. Eu fui pesquisar para ver se não era treta. No Brasil não é, aqui é só bet só para jogos esportivos. Para jogar se vai ter escanteio, se não vai ter, você vai ter substituído 1 milhão de combinações num jogo. Mas as pessoas conseguiram apostar se Jesus ia voltar ano passado ou não. Eu não acreditei. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, lá eles permitem que você jogue tudo que é troço. Onde é que nós vamos parar? E aí, nós queremos muito pegar essa ajuda sua
Claro que aí, assim, é uma introdução, depois quem quiser pode procurar a Pâmela, procura as dicas que ela vai passar aqui, para você se livrar desse vício, que é, na verdade, porque quando a gente está viciado, a gente não vê, a gente não enxerga, esse é que é o problema. Pâmela, só um minuto, vou trazer seu bom dia, juro que eu vou ser bem rapidinho aqui com as manchetes de hoje, e a gente começa a conversa, mas obrigado por tudo, obrigado por estar aqui com a gente nesta manhã. E você se quiser participar com a gente, está aqui o WhatsApp da rádio. Fala com a gente direto aqui durante o programa, é o 22 9600 9898, ok? 9600 9898. Depois a gente coloca na tela ali, mas mais para frente, depois a gente coloca. Ó, pode mandar sua mensagem, mas só manda digitado, porque de voz não vai dar para ouvir, ok? Então vamos lá, 7h20 nas manchetes de hoje do Jornal Folha da Manhã, e a gente começa aqui com a principal manchete: polícia reage após 3 dias de tiroteio de facções em Guarulhos. Operação foi realizada no Parque Prazeres e nas casinhas do Nolita, com o objetivo de reprimir o domínio do tráfico. Antes tarde do que nunca, né? Tá na capa da Folha. Demora, mas vai, né? Novo cinema aposta em tecnologia. A partir de março, um cinema a laser em Campos. Basicamente isso, né? Ou superficialmente isso, tem muito mais. A gente vai falar mais sobre isso. Cratera na Felipe Weber é reparada. Morte de motoboy é investigada. O cara caiu do 9º andar, chamou o elevador. Parece que o elevador não estava no andar dele, que ele chamou, e, cara, aí a gente fica imaginando o que pode ter acontecido. Será que ele estava olhando o celular, não viu que o elevador não estava, ele não percebeu? Como é que é isso, né? Então, a polícia está investigando. Jovem faz vaquinha para estudar em Portugal, aluno da UF, está aqui na capa de hoje do Jornal Folha da Manhã. Ainda, Folha recebe bênção especial pelos 48 anos. Caju diz que Brasil está longe do Hexa. Está aqui no tricampeão de 1970, Paulo César Caju. Visitou aqui o Grupo Folha, esteve aqui na Folha FM, é amigo de Marco Antônio Rodrigues, né, e passou aqui bons momentos também com a gente. Vladimir, vice de paz, e garotinho a federal, está na capa da Folha, no ponto final. PT quer Siciliano a sucessão de Castro. Vai ter uma eleição indireta no Rio de Janeiro, provavelmente. Vai ter que ter, né? Então, Castro saindo, não tem vice-governador, presidente da Assembleia interino. Então vai ter que ter uma eleição para governador e indireta, que é a Assembleia que vai votar. Essa semana nós vamos falar muito sobre isso. São as manchetes de hoje do Jornal Folha da Manhã. E aqui no portal folha1.com.br, para já começar essa conversa aqui com a Pâmela Nogueira, nossa convidada hoje é minha prima Rica, da família, da parte da Nogueira Rica, mais distante, a gente quase... Tô brincando, nós somos Nogueira, mas já falamos sobre isso, né, pô? Outra... Acho que é de outra família, né? Tem vários Nogueiras, enfim. Após tragédia com menina no Açu, meu Deus do céu, isso aqui foi uma loucura, né, rapaz? A menina estava no carro, até onde eu consegui entender, no teto solar, eu acho que é muito, sei lá, muito complicado. E passeando, quando de repente o carro passou por um arame, alguma coisa assim, teve um corte do pescoço muito profundo, não resistiu. O motorista é preso por embriaguez ao volante. De acordo com a Polícia Civil, o homem também responderá por homicídio culposo. O acidente aconteceu no Canto das Pedras. Garotinho e Sérgio Mendes sob as casuarinas de Chapéu de Sol. Rompidos desde 95, Garotinho e seu aliado Sérgio Mendes se encontraram e conversaram, né, neste final de semana.
A notícia em primeira mão dada aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa. Dom Rifan apresenta renúncia à administração apostólica de Campos. Está completando já 75 anos e o bispo permanecerá a pedido aí do Papa, né, por mais 1 ano e meio. Homem é baleado na cabeça do Parque Cidade Luz. Prefeitura de Campos quer prorrogar TAG e ampliar prazo para uso de royalties. São algumas das manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br. Loja de calçado teve fios, cabos furtados. Parece notícia velha, né? Mas todo dia tem uma empresa aqui no centro, abandonado o centro da cidade, né? E em total insegurança. 7h25. Pamela, muito obrigado, bom dia, seja bem-vinda. Vamos poder trocar uma ideia muito boa aqui nessa manhã e contar com sua expertise, sua experiência para ajudar a gente aqui nessa conversa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Muito bom estar aqui falando para toda a sociedade, né, sobre um assunto tão importante que é a saúde mental, e a gente já começa o ano abrindo aí com a nossa campanha do Janeiro Branco. Que é muito importante a gente já começar o ano falando sobre saúde integral, saúde física, saúde mental, que andam lado a lado. E agradeço aqui o espaço que você sempre abre para falar sobre assuntos tão relevantes. Não, aqui a gente que agradece a consulta digital, que eu costumo dizer, consulta online. Gente, a gente faz, assim, no costume popular, a gente tem essa coisa do calendário, aquela coisa histórica, beleza. Mas entrando aqui na atualidade, a gente faz o quê? Virou o ano novo, vida nova. Né? A gente cria na cabeça da gente, e isso é popular. Isso, acho que de 100 em cada 100 pessoas pensam assim, não sei se eu estou certo. Esse ano de 2026 vou emagrecer. Esse ano vou pagar minhas dívidas, vou trocar meu carro, Quer dizer, a gente cria assim como se o calendário cortasse a partir de 31 de dezembro tudo aquilo que a gente fez de errado, que não fez certo, desde se alimentar mal, não fazer exercício, enfim, até, né, chegar um ano novo e tipo assim, agora eu estou pronto para uma vida nova. Como é que é isso na psicologia? É bom? Você pode dar um conselho lá na frente de que não é legal também a gente criar essa coisa assim fora da realidade? Bem, a gente tem muito essa cultura, né, de ano novo, vida nova, renovação de ciclos, novos objetivos e metas, porque é como se fosse a vida se renovando, né? A gente quer mês 1, ano novo, e a vida realmente se renova. Eu acho que não tem uma questão de ser positivo ou negativo. A gente sempre está à procura, em busca de novos objetivos e metas, de evoluir, de se desenvolver como pessoa. E essa campanha do Janeiro Branco faz uma alusão a uma folha em branco mesmo, como se a gente pudesse reescrever nossa história, como se a gente pudesse renovar os nossos objetivos, de fato. O que a gente faz muito terapeuticamente também, né? Quando a gente vai para a terapia, a gente busca isso. E a TCC faz muito isso. Quais são os seus objetivos e metas terapêuticas? E, assim, é muito positivo que a gente esteja sempre se renovando, porque isso é um movimento da vida. Então, eu não diria que seria uma coisa negativa. Muito pelo contrário, a gente tem que estar sempre em busca do melhor para a gente. Sim, então, pensa, mesmo que... Porque assim, a gente projeta um sonho, às vezes, meio que inalcançável, aquela utopia. Mas não está errado em você sonhar alto. Não está errado em sonhar, porém, a gente também tem que ter sonhos realistas. Você veio trazendo mesmo aí a questão das bets, das apostas. Quem aposta quer ganhar dinheiro. E muitas vezes esse sonho utópico, esse sonho fora da realidade, que pode também estimular alguns comportamentos de vício. Então, assim, sonhar não é errado, a gente tem que querer sim, a gente tem que querer alcançar coisas novas, a gente precisa acreditar, porém sempre tendo o pé no chão, né, e não vivendo num mundo fora da realidade. Sim.
Às vezes a gente exagera, né? Cara, porque eu fico imaginando a preocupação de você e hoje tentar ser igual ou tentar entrar e comprar essa coisa que o mundo da internet hoje está vendendo. Ontem eu vi o Harari falando sobre a inteligência artificial no Luciano Huck, e assim, é irreversível e não se sabe aonde isso vai parar mais, como é que vai ser isso daqui para frente. Ele comparou a IA com a faca. É interessante que ele fez. Tipo assim, a faca é um instrumento, a IA também é um instrumento. Só que com a faca, era um programa, uma senhora que tem uma cozinha solidária, aquela coisa toda, e fornece comida de graça todos os dias e tal. Então ele usou a faca como uma metáfora. Ele falou, a faca é um instrumento, e IA também é um instrumento. Só que para você usar a faca sem saber, você ia trocar ideia com outro cozinheiro, com outra pessoa que sabe, você ia pesquisar, você vê. Hoje, você vai trocar ideia com a IA, você não pergunta a ninguém, você troca ideia com ela. Então, assim, eu não consigo imaginar, e não sei se alguém tem essa projeção, igual a pandemia. Porque o mundo é bom, depois da pandemia nós vamos melhorar. Creio que a gente, infelizmente, vai usar essa IA muito mais para o mal do que para o bem. A gente vai se adequando às novidades, né, Cláudio? A tecnologia está aí para nos ajudar. Realmente, a gente não vai viver sem ela mais. A gente não consegue mais imaginar um mundo sem tecnologia. Porém, a gente vai também aprendendo a se comportar socialmente e com essas novas realidades. A gente está vendo que o quanto que a tecnologia é boa, mas que também pode ser adoecedora. Com isso, a gente vai ajustando os nossos comportamentos. Lógico que isso leva um tempo, né? Não, tá bom. Tá bem quente. Então lá fora tá... Então, assim, a gente vai adequando, né, o nosso comportamento, a gente vai aprendendo a lidar com as questões sociais. E aí essa questão da IA... muitas vezes as pessoas vão buscar aconselhamentos, né, com a inteligência artificial, vão conversar, vão perguntar sobre ansiedade, depressão. Eu acho que a campanha do Janeiro Branco também vem muito para desmistificar isso, que a inteligência artificial nunca vai substituir um psicólogo. Então, assim, a gente precisa, assim, essa campanha é um símbolo para a gente falar da saúde mental, da importância de se cuidar de uma maneira preventiva, não esperar que chegue algum transtorno mental, alguma dificuldade maior, para que a gente busque ajuda, para que a gente tenha sempre estratégias de autocuidado. O símbolo da campanha do Janeiro Branco é um post-it, né? O post-it, ele geralmente ele é ligado aqui à produtividade, a você não esquecer coisas, ao trabalho, né? Ao excesso de trabalho. Então, assim, e aí vem agora nessa questão de você não se deixar de lado, de você não se esquecer, né? Com mensagens de autocuidado, e principalmente das instituições sociais. A gente fala muito do autocuidado, das questões individuais, do como que a gente precisa se olhar, cuidar da nossa rotina, mas saúde mental também envolve questões sociais, né? As instituições, como que precisam cuidar dos seus colaboradores, o adoecimento no trabalho, que também é uma questão muito importante. Você falou aí, né, do burnout, como que as pessoas ignoram a depressão, a ansiedade, o preconceito, tudo isso. Então, a campanha do Janeiro Branco, ele vem justamente para unir tudo isso. Ele vem também com o tema esse ano de paz, equilíbrio, saúde mental, paz, ao contrário da tensão que a gente vive no nosso dia a dia, o equilíbrio para a gente poder contrapor ao excesso que a gente vive, ao excesso da tecnologia, ao excesso das redes sociais, ao excesso dos jogos, da vida virtual, que a gente muitas vezes vai deixando a vida real de lado. Então, a gente precisa muito pensar nisso. É um convite para a gente se apropriar da nossa vida. Eu acho que para a gente voltar àquela simplicidade de antes, que a gente tinha de conversar, de estar ali cultivando as nossas relações presenciais,
né, pessoalmente ali, e não só através da tecnologia, através dos bate-papos, para as empresas olharem sim para os seus colaboradores com mais carinho, né, mais generosidade, levando em consideração metas abusivas, né, jornadas de trabalho muito intensas também, toda essa produtividade intensa que também a gente romantiza, né? Ali de ser bem-sucedido, né? A pessoa bem-sucedida é aquela que está sempre trabalhando, fazendo alguma coisa, e nunca tem tempo para nada. E a gente precisa entender que a gente tem que descansar o tanto que a gente trabalha. A nossa mente pede essa pausa, o nosso corpo pede essa pausa. A gente não tem que olhar para a nossa saúde quando o nosso corpo grita. Principalmente a saúde mental, em que as pessoas vão ignorando alguns sintomas, alguns efeitos de irritabilidade, de depressão, de preocupações excessivas. E a gente vai deixando isso de lado, não vai levando em consideração o quanto que a gente pode estar adoecendo quando esses pensamentos são mais frequentes do que o bem-estar. Não é normal que a gente esteja ansioso, nervoso o tempo inteiro. Óbvio que isso faz parte da nossa vida, né? As emoções são variadas, a gente vai ter emoções agradáveis, desagradáveis, porém, quando a gente está em contato com emoções desagradáveis a maior parte do tempo, a gente precisa dar uma atenção a isso, né? Ninguém vai fingir que está doente, principalmente emocionalmente. As pessoas querem fingir que estão bem, as pessoas não querem olhar para as suas vulnerabilidades. Eu acho que o Janeiro Branco vem muito para essa campanha da gente desacelerar, da gente resgatar nossa serenidade, para a gente sustentar a nossa vida de uma maneira mais simples, para a gente reconstruir os nossos vínculos. A gente tem, assim, falando de mim, como que eu posso imaginar e tentar passar isso para você analisar? Nós temos memórias extraordinárias da infância e juventude. Cheiros, gostos, imagens, a chuva, o sol, sempre remete a gente a alguma coisa da infância, da juventude, da adolescência. E eu fico imaginando o que remete a gente na fase adulta trabalhadora. Qual é aquela coisa emocional que nós criamos nessa fase? Você acha que é porque a gente não se atenta aos detalhezinhos, não curte a vida no momento? Porque assim, você vai passear e só aprende isso com o tempo, gente. Você vai curtir, vai para uma viagem. A viagem não é quando você chega, é quando você sai de casa. Agora, entender isso é que é difícil. Às vezes você vai dirigindo, às vezes você vai pegar um trem, um ônibus ou um avião, e aí você fica preocupado com a hora, tem aquela coisa. Dá para a gente aprender a curtir isso? Dá para a gente treinar o cérebro? Porque o cérebro é fabuloso, né? Fantástico. Eu acho que você está trazendo muito das memórias afetivas, né? Sim. A gente criar memórias afetivas. E aí a gente vive muito no passado ou no futuro. Eu entendo que a gente precisa viver mais o momento presente, o aqui e agora, que a gente tem deixado isso de lado. Então, quando eu falo desse nervosismo, dessa preocupação excessiva, a gente vai deixando o momento presente um pouquinho de lado. A gente tá conectado a outras coisas. Então, eu acho que as nossas emoções, elas são sempre como cartas mensageiras. Então, se eu estou com alguma questão desagradável, se eu não estou conseguindo ter memórias afetivas, perceber que a minha vida não está tendo, eu acho, uma qualidade nas minhas relações, é me questionar o que está me levando a isso. Se eu estou com raiva, se eu estou sempre desconfortável, o que está me fazendo sentir dessa forma? E aí eu acho que é voltar mais para si. Um pouquinho, ter mais uma autoconsciência, olhar mais para aquilo que nos dá prazer, que nos dá satisfação na vida, resgatar alguns hobbies. Você comentou da viagem, né? Viagem eu acho que começa quando a gente está planejando já, quando a gente se imagina naquele lugar, né? Tem gente que já começa a planejar as coisas ansiosa, mais preocupada com o que vai gastar do que com o que vai viver de repente.
né? Então, é isso, é o foco que a gente dá, onde a gente coloca o nosso holofote ali na vida, né? A visibilidade que a gente vai dar para as situações. Não, perfeito, você corrigiu muito bem. Antes de sair de casa, você já está planejar com tranquilidade, né? E o dinheiro que vai gastar, troca pela palavra investir. E quem viaja, investe em saúde, conhecimento, investe em cultura, investe, né? E não é só viagem, né, que a gente pode também investir, porque eu acho que quando a gente fala de uma questão específica, pode gerar muita comparação também, né? Eu não posso viajar, então eu não vou conseguir relaxar, eu não vou conseguir cuidar da minha saúde mental, mas a gente pode, né, fazer coisas, ter atividades prazerosas sem sair da cidade, um esporte, uma corrida, né, ter outras formas de expressão também, uma pintura, escrever, uma poesia. Então, assim, você percebeu qual é a sua fonte de extravasar, aquilo que você está sentindo. Como que você vai lidar com as suas emoções de uma maneira mais saudável? Cada um vai ter os seus recursos, cada um também vai ter as suas possibilidades. Quando a gente fala de saúde mental, a gente leva muito em consideração essas questões sociais também. É porque eu cito viagem, estou dando um exemplo, né? Que é talvez bem clássico. E agora a gente está no período de férias. Sim. Então, porque existe hoje também essa questão das redes sociais, esse mundo paralelo ali, essa second life, essa segunda vida ali é meio que muito complicada, né? Assim, as pessoas postam ali só a receita do bolo que deu certo. O bolo que não cresceu, o bolo que desandou, o bolo que solou, ninguém posta. Ou a maioria não posta. E aí cria-se um padrão muito alto. Sim. E a gente vendo aquilo... eu tenho pessoas aí que eu estou vendo que estão usando filtros para poder ficar a pessoa ficar mais nova. Então... gênero não, tá, gente? Estou falando de pessoa. Então, por isso, feminino. A pessoa ficar mais nova ou mais novo, tanto faz. Enchendo de filtro, tem hora que você não conhece aquela pessoa. Tem até os memes que se mostra a pessoa no Instagram, depois mostra na vida real. Completamente diferente. Então, assim, como se livrar dessas... igual o corpo. Você já viu os caras malhadões, assim... Tem um cara que eu sigo, e eu gosto de seguir o ponto e o contraponto, né? Que é legal isso. Eu tento. O cara fica assim, só mostrando as pessoas com os corpos esculturais, malhados, tanto homem e mulher. Aí a pessoa, aqui ó, se você fizer tal exercício, você vai ficar assim. Se você comer tal coisa, você vai ficar... Ele fala, não vai não, é mentira. Tem que tomar bomba. E aí vem as consequências, tá bom? Então assim... essa segunda vida, isso interfere até que ponto, qual que é a pegadinha? Hoje eu vi um cara falar que o negócio está complicado, está num nível que você... Eu não sei o nome de todos os influencers, não dá mais. Antigamente você sabia o nome dos artistas, e tá. Hoje não dá mais. Mas eu vi um cara falar aí num blog aí cedo, que ele quer, a cirurgia do sonho dele é operar e cortar, diminuir de tamanho, que ele se acha muito alto. Ele quer cortar 4 centímetros dos ossos da perna. Não sei se a ciência, naturalmente, isso deve ser possível. Mas e aí? Que padrão é esse? Que grau de... Porque você vai lá, ele tem 2 milhões de seguidores, 3 milhões. Como é que é isso? Bom, quando a gente fala de comportamento humano, né, tudo é muito complexo, né, a gente analisar assim, mas falando de uma questão coletiva, a gente vê o quanto que a mídia ela vai ditando algumas regras, né, o padrão de beleza sempre foi falado sobre isso. Antigamente a gente via nas revistas, né, nos jornais, e era menos acesso até para algumas pessoas. Agora não, tá no celular, tá na mídia, tá nas redes sociais. E tem pessoas que vendem, né, que ganham dinheiro vendendo a imagem. A insatisfação, eu acho que a internet muitas vezes vai ganhar com essa insatisfação corporal. As mulheres, as meninas, são as que mais sofrem com essa questão de comparação.
E aí tem estudos que falam que jovens, né, devem ser limitados ao uso de rede social até uma determinada idade. Tem pesquisas que falam aí que o ideal é aos 16 anos. E algumas pesquisas mostram que as meninas, ali em torno dos 12 anos, a maior preocupação delas já é com a autoimagem, com a beleza, com o rosto, com maquiagem. E aí você vê uma menina de 12 anos já preocupada com isso, usando também vários filtros. A gente deve, eu acho, começar a ir num comportamento reverso, né? Tirar um pouco desses filtros, ser mais natural. Eu acho que o mundo está pedindo mais essa naturalidade e essa autenticidade, né? A gente foi ficando muito artificial, muito realmente artificial, acho que não tem outra palavra, digital, né? Aquelas relações mais líquidas, mais superficiais ali, a gente foi perdendo na nossa naturalidade, da nossa essência, tendo vergonha dos nossos traços, da idade, que são naturais, né? Contam ali nossas experiências. Então, uma pessoa que às vezes tem um traço de expressão pode indicar várias coisas. Se ela é uma pessoa sorridente, ela vai ter um determinado traço. Se ela é uma pessoa que franze muito a testa, né? Mas, vamos dizer assim, um pouco mais zangada, ela vai ter outro traço. Então, isso diz sobre a nossa personalidade também, aquilo que a gente quer cultivar. Então, a beleza é algo muito subjetivo e a gente precisa parar de querer seguir muitos padrões, porque isso é ficar na insatisfação. Isso realmente vai abalar muito a nossa saúde mental, porque ninguém vai ser igual a ninguém, não adianta a gente buscar essa perfeição. Não vai, não adianta. E aí é o tal do limite, né? Agora, Janeiro Branco é uma campanha de cunho assim, popular e que tenta colocar as pessoas diante da psicologia, que é fantástica, estuda assim, a mente da gente de forma e como que isso ocorre, né? Como que ajuda. Mas já é o suficiente para a gente... Porque assim, acho que precisar de campanha o ano todo, né? Janeiro branco, fevereiro branco... Não, porque a coisa fica muito complicada, porque a gente coloca esse padrão lá em cima e depois fica meio que... O que é planejamento e o que é cobrança? Qual dos dois? Mas assim, janeiro branco é o suficiente para dar um start aí nas pessoas que estão... né, começando o ano e tendo que buscar ajuda, buscar o auxílio da psicologia? Já é um bom começo, né? A gente iniciar o ano falando sobre saúde mental. A gente sabe que não é suficiente, realmente a gente precisa falar sobre isso o ano todo. Só que o Janeiro Branco ele vem nos lembrar que psicologia, né, a psicoterapia não é um luxo, é uma necessidade. A gente precisa democratizar mais o acesso, né, ao psicólogo, ao cuidado com a saúde mental. Então, assim, a gente não fala só dos cuidados individuais, principalmente lembrar as autoridades que precisam intensificar, melhorar as políticas públicas para que as pessoas tenham esse acesso. Então, a gente sabe que não é o suficiente, mas a gente já começa o ano falando sobre isso. Vem outras campanhas também que fazem alusão ao cuidado com o ser humano. Vem aí, temos o Agosto Lilás, que fala da violência contra a mulher, temos o Setembro Amarelo, que fala sobre a valorização da vida, né? O combate aí ao comportamento, né, de autoextermínio, suicídio. Então, assim, nós temos também várias campanhas durante o ano que vão levantando essa bandeira de cuidado individual e social. Então, mas o Janeiro Branco é realmente esse convite para a gente pensar, para a gente iniciar o ano. Eu reafirmo isso, que a gente precisa desacelerar, cuidar do nosso bem-estar. Então, a gente sair dessa pressa, dessa cobrança, dessa urgência e sensibilizar toda a sociedade mesmo com esse autocuidado. Não tem receita, né? Não é um bolo, mas tem assim uma dica para que você consiga passar para a gente de forma, sei lá, psicologicamente falando,
mais leve, mais suave, mais correto, eu acho que é meio pesado. Cada um é cada um. Você tem 8 bilhões de pessoas pensando. Eu tenho filhos gêmeos pensando diferente. Univitelino, idêntico, é diferente. Mas assim, pelo menos de forma responsável, para a gente começar um ano, planejar uma coisa responsável para a vida da gente. Eu acho que a gente pensar nos nossos objetivos e metas em termos comportamentais, o que me aproxima de uma vida de qualidade? O que eu busco para a minha vida? Né? O que eu posso mudar comportamentalmente para que eu tenha uma vida de valor, uma vida que vai me sustentar, me deixar feliz. Então, se eu quero, por exemplo, ter mais autoestima, né? Me perguntar o que eu considero autoestima. O que uma pessoa com autoestima faz que outra não faz? Eu quero ter uma vida mais feliz, eu quero ser bem-sucedido profissionalmente, ou eu quero ter uma família. Que comportamentos eu preciso desenvolver para que eu alcance esses meus objetivos? Eu quero ter uma vida mais saudável. Então, o que eu preciso mudar na minha rotina, em termos comportamentais? Eu acho que isso já é um início, um caminho, porque a gente coloca muitas metas, a gente tem muitos desejos e vontades, mas não dá o primeiro passo. Então, eu acho que uma dica importante que eu dou é: avalie a níveis de comportamento, o que você precisa fazer para alcançar a sua vida de valor. Fechou. E a terapia está aí para ajudar. A pessoa, Exatamente. Inclusive, nesse detalhe, é só procurar o terapeuta. Exatamente. Eu tenho uma frase legal: caminhos antigos não levam a destinos novos ou lugares novos, né? Os mesmos caminhos não levam, ou seja, você passando pela mesma rua, você vai chegar no mesmo endereço. Isso. Dá uma mudada aí, e a terapia está aí para isso. Ô Pamela, são 7h51, a gente precisa fazer um intervalo. Como é que a hora passa, né? Quando a conversa é boa, né? A hora voa. E a gente virar um pouco essa chave já para aquela questão dessa coisa do mundo que vive hoje numa frenética correria, e é natural que seja assim. Os tempos antigos não voltam, eram diferentes, com nossos pais, com a gente. E agora as coisas estão muito rápidas, muito mais rápidas. Se você pesquisar, você vai encontrar aí vários exemplos de quanto tempo levava para montar um carro na década de 70. Por exemplo, na década de 80, um carro era lançado na Alemanha, para chegar aqui no Brasil levava um tempo, 3, 4, 5 anos. Hoje você lança um carro mundialmente, o carro já está fabricando aqui, já tem na Alemanha, o mesmo modelo. Então, essa velocidade toda. E aí vem a questão daquilo que a gente marcou aqui, o burnout. Estava conversando com a médica essa semana, tive que parar porque eu tive burnout. E aí tem gente que nem sabe o que é, mas é essa coisa de você viver a vida só no trabalho, só workaholic, né? Aquela coisa que pessoas viciadas em trabalho. Viciada em trabalho. Então a gente volta e também não só viciada, mas tem outra demanda. Você trabalha em 1, 2, 3 para poder ter um padrãozinho de vida e não ficar devendo as pessoas, que também é outro complicador. Enfim, e ainda hoje, vamos adiantar esse tempo aqui para a gente falar sobre esse vício aí dos joguinhos. Enquanto algumas pessoas estão milionárias, ricas, com esses tigrinhos da vida aí, e as pessoas apostando se Jesus vai voltar ou não. Eu fiquei apavorado com isso. Que impressionante. Como que tem gente... Não tem aquela menina que é a mais nova bilionária do mundo? O joguinho dela aceita esse tipo de aposta. Ela tem um joguinho também que aceita. Você vai apostar se Jesus vai voltar agora em 2026 ou não. Eu vou até pesquisar o nome dela aqui. Tá bilionária, enquanto que os caras estão aí devendo tudo que tem e o que não tem. São 7h54. Se quiser mandar alguma pergunta para a Pamela, tanto aqui pelo Face ou pelo nosso WhatsApp, 22 996009898. Enquanto isso, a gente faz uma rápida pausa e a seguir a gente volta com a Pamela Nogueira, que é
nossa convidada de hoje aqui do Folha no Ar, e né, psicóloga cognitivo-comportamental, ao vivo conversando com a gente. 7h54 em Campos. O Hospital Unimed Campos agora possui uma certificação inédita e passa a ser a única estrutura hospitalar